E eu quero te falar sobre uma situação jurídica que o Inter resolve ainda nessa sexta-feira. O Grenal é amanhã, 4 horas da tarde, e o Inter ainda não conseguiu resolver a questão jurídica de um jogador para ele estar à disposição. Inclusive ontem o Roger Machado de maneira pública cobrou o Internacional, entre aspas, né, cobrar, mas perguntou para a direção do Internacional como está essa situação. Inclusive esse atleta que vem treinando com o Roger Machado, ele disse que utiliza ele como uma alternativa, mas ainda não sabe se terá ele à disposição. E eu quero te trazer mais detalhes neste vídeo. E também quero te falar sobre o zagueiro chileno, que nesta semana foi cogitado pelo Internacional, virou pauta, né, das últimas mídias tradicionais, e eu quero te trazer o que disse o empresário dele, porque eu tenho uma informação exclusiva aqui para te trazer. Então só antes, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações do Internacional, primeiro eu peço para te deixar nos comentários aqui a tua opinião sobre Ricardo Martins. Tu acha que ele seria importante neste Clássico Grenal? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, porque eu quero começar falando sobre ele, porque o Inter ainda não tem uma confirmação se vai poder tê-lo à disposição para esta partida que acontece amanhã às 4 horas da tarde. Isso porque, para quem não sabe, o Ricardo Martins foi colocado no STJD e foi julgado há cerca de uma semana atrás. E dentro desse julgamento ele tomou uma suspensão de 4 jogos. Isso devido a uma briga que aconteceu numa partida do Brasileirão Sub-20 há cerca de um mês e meio atrás. Só que o julgamento só aconteceu na última semana. E por isso ele esteve à disposição, por exemplo, na partida contra o Corinthians. Mas o que eu quero te trazer agora é que o Inter, e o próprio Bisol na última sexta-feira tinha falado sobre isso, que o Inter estava tentando fazer alguns movimentos jurídicos para o Ricardo Martins poder estar à disposição. E dentro dessas situações jurídicas que o Inter tentava fazer, era fazer um efeito suspensivo, diminuir daqui a pouco a pena colocando um valor um pouco a mais, enfim, tentando fazer uma série de artifícios jurídicos. E ontem, inclusive na entrevista coletiva do Roger Machado, que aconteceu ainda no treino aberto que o Inter teve, o Roger falou sobre isso e disse: olha, eu tô treinando com o Ricardo Martins e eu tô treinando inclusive com a possibilidade de ele ser uma alternativa para o segundo tempo. Mas eu ainda não recebi a confirmação da direção do Internacional se eu vou poder ter ele à disposição para o Grenal de sábado. Mas o Roger vem treinando com ele e vem usando ele, achando que vai poder ter à disposição. O fato é que o Inter não sabe ainda, porque o Inter não recebeu ainda uma confirmação ou uma negativa ou algo perto disso da CBF, ou pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo isso ainda não aconteceu. E aí a partir disso o Inter não sabe se vai poder ter o Ricardo Martins à disposição para a partida do Clássico Grenal. O fato é que o Roger trabalha com ele e existe sim uma possibilidade. E o próprio Bisol na semana passada tinha falado sobre esta situação de ter realmente o Ricardo Martins como um homem que pudesse realmente ser um atleta que acabaria estando à disposição do Grenal, porque o Inter faria ali algum bastidor político, algum bastidor jurídico junto ao STJD para conseguir fazer que ele esteja apto para o Grenal. Mas o fato é que se o Inter até agora não tiver essa confirmação, não vai poder relacionar o jogador, porque senão até corre risco, né, de acabar sendo danificado no futuro neste Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que ele tomou uma punição de 4 jogos, ele já tinha cumprido um ainda lá no Gauchão, no Brasileirão Sub-20, mas ele precisaria cumprir este jogo e mais alguns. E o Inter não recebeu a confirmação, e se recebeu, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu sobre o Ricardo Martins, tá? E aí, com a não participação dele, né, o Inter possivelmente vai ter para banco de reservas o Ener Valencia e o Lucas Salari como duas opções diretas ao nome do Rafael Santos Borré. Agora, eu quero te trazer uma outra situação de janela de transferências, né? Enquanto a gente estava falando sobre a corrida contra o tempo do Inter no sentido do Ricardo Martins, eu quero te falar sobre sair um pouco dessa pauta do Grenal, mas ir um pouco por uma pauta para 2025 de um nome que o Inter estava buscando e tinha interesse, e a gente recebeu esta confirmação, se é assim que a gente pode dizer, essa confirmação por parte do empresário dele, que é o Benjamin Kusevich. O Kusevich é um jogador chileno que hoje está no Fortaleza. Na temporada passada jogou pelo Curitiba, antes disso estava no Palmeiras, e era um jogador que está se destacando muito lá no Fortaleza nesta atual temporada. E o Benjamin Kusevich é o nome que tinha, segundo informações do Ceará, tinha sido procurado pelo Internacional.
Fortaleza tem a prioridade de compra junto à equipe do Curitiba por quase 9 milhões de reais. Mas o Inter, segundo, né, jornais lá do Ceará, lá de Fortaleza, o Inter teria procurado para tentar passar por cima desse negócio, né? Tentar passar por dentro, tentar conseguir ali alguma negociação para ter o Kusevich ser um dos zagueiros do Inter para a próxima temporada. Eu conversei com o empresário dele, que é o André Cury, que é um empresário no qual o Inter tem muito trânsito. Já falei, fiz um conteúdo inclusive falando sobre essa situação, né, dessa aproximação que o Inter tem com o André Cury, de ser um empresário que tem muitos jogadores no Internacional, né, também já realizou grandes vendas no Internacional, e o André Cury aqui no Brasil é quem cuida da carreira do Kusevich. E ainda ontem, né, assim que eu fiz o conteúdo falando, e eu perguntei para ele se o Inter tinha procurado nesta temporada a possibilidade do Kusevich. Ele me disse, olha, não, ainda não. Só ano passado que conversamos, né? Então a informação trazida pelo André Cury, que o Inter procurou realmente, aí traz uma informação que a gente não sabia, né? Que o Inter já na temporada passada, final do ano, começo desse ano, procurou o Kusevich por uma possibilidade de contratação, ainda quando ele estava no Curitiba. As negociações ali, por algum motivo, não devem ter andado. Ele foi para o Fortaleza e diz que até o presente momento desta temporada, o Inter não procurou ele por uma possibilidade de negociação. Ou seja, não é verdade que nesta temporada o Inter tenha procurado ele. E essa foi uma informação que saiu muito pela mídia tradicional lá de Fortaleza, lá de Ceará, dizendo que o Inter novamente ia tentar fazer o que fez com o Bruno Gomes. Porque, para quem não sabe, no começo do ano, o Fortaleza estava muito próximo de anunciar o Bruno Gomes. E aí o Inter, por meio do Eduardo Cudê e por meio da sua direção, começou a ligar para o Bruno Gomes, começou a tentar fazer ele mudar. E aí, em vez dele ir para o Fortaleza, ele estava no Curitiba, em vez de ele fazer ele ir para o Fortaleza, acabou vindo para o Internacional. Lá em Fortaleza se falava que o Inter ia fazer essa mesma situação. Tirar um jogador que é do Curitiba do Fortaleza para levar para o Internacional. E não, isso não vai acontecer, pelo menos nas palavras do André Cury, até este presente momento, o Inter não procurou o Benjamin Kusevich. O que a gente sabe é que o Inter sim procura um zagueiro para a próxima temporada e não mais dois, porque o Inter não vai ter o mercado até a metade do ano. O Inter perdeu 2 zagueiros nesta janela, que foi o Igor Gomes e também o Robert Chenan, apesar de nesta janela o Inter ter tido 2 adições que foram do Cleiton Sampaio e do Agustin Rogel, mas no final deste ano o Inter também vai ter a perda do Vitão. E com isso o Inter inicia a próxima temporada somente com 3 zagueiros, com o Rogel, com o Cleiton Sampaio e também com o Vitor Gabriel, que o Inter ainda precisa comprar ele junto ao Sport por 2 milhões de reais. E aí, a partir disso, o Inter quer fazer uma nova dupla de zaga, e hoje os dois nomes que a gente mais escuta, né, na pauta do Internacional, o primeiro é o do Juan Jesus, zagueiro da Napoli, que poderia assinar um pré-contrato, mas não tem nada perto de fechar, não tem nem negociação ainda para isso, é apenas um sonho do Internacional, que o Inter só vai começar a planejar a partir do final deste ano, e trazer um outro zagueiro aidestro de envergadura também, daqui a pouco um estrangeiro, mas que tenha também uma envergadura a nível acima do Cleiton e do Rogel para ser titular e para disputar, quem sabe, uma Libertadores no próximo ano, tá bom? Então volto à tarde com novas informações do Internacional, o Inter que treina neste momento no CT Parque Gigante às 10 horas da manhã, e à tarde eu te trago bastidores dessa última atividade antes do Clássico Grenal, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!